Desde que este vídeo foi gravado, o senador Lindsey Graham faleceu. No entanto, a legislação que ele iniciou, a tarifa de 500%, já se tornou um modelo de como Washington pretende usar o comércio como arma contra o Sul global. O projeto de lei deixou de ser apenas uma ideia individual. Agora é um teste para toda a economia global. Um único número está prestes a mudar a forma como os governos agem ao redor do mundo. Esse número é 500, não 500 milhões, não 500 toneladas, uma tarifa de 500%. Isso não é só para a Rússia. É voltado a países que ainda compram energia russa. Agora, isso parece uma medida comercial no papel, mas na prática é muito mais do que isso. É o tipo de política que pode transformar um posto alfandegário em uma arma política e uma decisão de negócios em um risco geopolítico. E quando você começa a enxergar dessa forma, a verdadeira questão deixa de ser se a Rússia será punida. A verdadeira questão é quem mais será arrastado para o raio da explosão, porque é disso que realmente se trata. O que acontece quando os Estados Unidos deixam de usar sanções como uma ferramenta restrita e passam a usar o acesso ao seu mercado como uma máquina global de imposição? E o que isso significa para os BRICS, para o Sul global e até mesmo para a ideia básica de livre comércio? Chegamos a um acordo com a Casa Branca sobre uma versão do projeto de sanções contra a Rússia que eles vão apoiar. Isso significa o seguinte: então, quando eu voltar para Washington, vou com o senador Blumenthal até o líder republicano e o líder democrata para ver se conseguimos encontrar um tempo para avançar. Esse pacote de sanções contra a Rússia vai dar ferramentas ao presidente Trump para ajudar a acabar com essa guerra. Eu sou Anastácia, do Think BRICS, onde analisamos a mudança global a partir da perspectiva do Sul global. Nós não estamos aqui para te entregar conclusões prontas, estamos aqui para mapear um mundo em rápida transformação. Semanalmente, com minha equipe, observo além das manchetes para monitorar fluxos de capital, acordos energéticos e realinhamentos que analistas ocidentais frequentemente ignoram. O Sul global não é mais um mercado secundário, para nós, ele é o centro de gravidade. Nós fornecemos a você a análise rigorosa e imparcial de que você precisa para que, junto com você, possamos entender essa nova realidade e decidir exatamente qual posição tomar. Bem, vamos ser claras. A lógica deste projeto de lei é simples, mas também brutal. Se você ajudar a financiar Moscou, os Estados Unidos podem tornar o acesso ao seu mercado tão caro que seu comércio se torna quase impossível. Esta proposta, apresentada em julho de 2026, não é apenas simbólica. Ela mira compradores de petróleo, gás, urânio e petroquímicos. Esta é uma tentativa clara de elevar o custo de negociar com a Rússia a um ponto politicamente e economicamente insuportável. Mas existe uma realidade maior por trás da linguagem jurídica. A Rússia ainda tem grandes compradores. Índia e China, sozinhas, representam cerca de 70% do comércio de energia da Rússia. Então, isso não é um pequeno ajuste de política. Isso é uma confrontação direta com as maiores economias do BRICS e com as cadeias de suprimentos que mantêm o mundo moderno funcionando. E é aí que o número 500 realmente começa a importar. Porque, no mundo do comércio global, as margens costumam ser extremamente pequenas. Estamos falando de 2%, talvez 3% em muitos casos. Uma tarifa de 500% não só torna algo caro, ela torna isso inviável. Ela transforma o produto que antes entrava no mercado dos Estados Unidos a um custo acessível em algo que basicamente não pode ser vendido. E o projeto de lei não para por aí. A penalidade foi criada para aumentar novamente a cada 90 dias caso o país não cumpra. Então, isso não foi feito para ser um aviso único, mas sim um sistema de pressão. A cada trimestre, o custo aumenta. A cada trimestre, o prazo fica mais curto. E é isso que faz disso mais do que apenas uma sanção. Isso se torna uma forma de coerção por meio da escalada. Agora, olhe para a mensagem política. Apoiadores dizem que o objetivo é impor um preço alto àqueles que ajudam a financiar o esforço de guerra. E claro, isso parece simples o suficiente. Mas há uma contradição bem no centro dessa política, uma que eles claramente preferem que você não preste atenção. Os próprios Estados Unidos ainda importam materiais ligados à Rússia, especialmente urânio enriquecido para suas usinas nucleares.
Os Estados Unidos vão se sancionar? Alguém perguntou isso para Lindsey Graham. Então, Washington está se preparando para punir países como a Índia ou a Turquia por comprarem energia russa, enquanto ainda depende de parte dessa mesma cadeia de suprimentos para suas próprias necessidades estratégicas. E mesmo que isenções sejam eventualmente concedidas, a mensagem para o sul global é difícil de ignorar. Algumas importações russas são tratadas como uma necessidade estratégica pelo Ocidente, mas suas próprias importações servem de justificativa para punições. Esse duplo padrão importa. Porque uma vez que as pessoas percebem que isso não é um princípio universal, mas sim um instrumento seletivo de poder, a política começa a gerar ressentimento político. E esse ressentimento é especialmente forte em países que já sentem que estão constantemente sendo cobrados a escolher um lado em um sistema que eles não criaram. Antes de entrarmos mais a fundo em como os BRICS podem responder, quero dizer algo importante. O Think BRICS é apoiado diretamente por vocês, nossos espectadores, e não por grandes corporações nem grupos de interesse político. Trabalhos independentes como este são importantes para nós. Se isso também for importante para você, por favor, considere apoiar o canal. Você pode enviar um super obrigado no YouTube ou visitar nossa página no Buy Me Coffee. Você encontrará todos os detalhes na descrição abaixo. Obrigada por nos ajudar a manter esta análise independente. Agora, voltando ao panorama geral, o que realmente está acontecendo aqui é a transformação do acesso ao mercado em uma arma. Por décadas, o acesso ao consumidor americano foi o maior atrativo da economia global. A maioria dos países queria isso, a maioria das empresas dependia disso. Era uma das maiores vantagens de Washington. Este projeto de lei tenta transformar essa vantagem em instrumento de pressão sobre todo o sistema internacional. Ele basicamente diz a outras nações que sua política externa e suas decisões de compra agora estão sujeitas a um regime tarifário americano. E essa é uma mensagem muito diferente das sanções tradicionais. As sanções tradicionais tentam isolar um alvo. Isso vai além. Ela tenta disciplinar o resto do mundo através do medo da exclusão. Mas existem dois problemas ocultos que os arquitetos deste projeto de lei podem subestimar. O primeiro é jurídico. O segundo é prático. O comércio global já aprendeu a se adaptar à pressão. Quando você pune uma rota comercial, ela nem sempre desaparece. Muitas vezes, ela muda de forma. Ela é redirecionada por países intermediários. Ela é reetiquetada. Ela é incorporada em cadeias de suprimentos tão complexas que a fiscalização se torna um pesadelo. E, uma vez que isso acontece, o Estado que tenta controlar o comércio acaba perseguindo um alvo em movimento. Essa incerteza não é apenas um efeito colateral. Isso faz parte da força da política, mas também explica por que ela pode sair pela culatra. Porque, se muitos governos começarem a acreditar que o acesso ao mercado dos Estados Unidos é condicional, que pode mudar da noite para o dia, dependendo de quem eles compram petróleo, então eles vão começar a se planejar sem depender de Washington, em vez de passar por Washington. E isso significa mais acordos bilaterais, mais sistemas de pagamento próprios, mais comércio sendo liquidado em moedas locais ou no yuan chinês. Em outras palavras, uma política criada para isolar a Rússia pode, na verdade, acelerar a fragmentação do próprio sistema que os Estados Unidos dominaram por décadas. E é aqui que os BRICS e o Sul Global mais amplo entram em cena. Já estamos vendo a construção de estruturas de proteção. Os países estão criando alternativas financeiras que não dependem dos bancos ocidentais. Eles estão criando redes de seguro marítimo que não respondem a Londres ou Nova York. Eles buscam formas de manter o comércio ativo, mesmo com o clima político mais hostil. Isso não é por acaso. É uma resposta. A questão da isenção provavelmente é a mais reveladora. Se os Estados Unidos considerarem suas importações estratégicas intocáveis, o argumento moral dessas tarifas começa a ruir. Os países da Ásia, África e América Latina não são ingênuos. Eles sabem quando o princípio é, na verdade, apenas uma forma de pressão. Eles percebem quando a linguagem da segurança está sendo usada para proteger certos interesses enquanto restringe outros. É por isso que esse projeto de lei ressoa muito além da guerra na Ucrânia, porque ele toca em um medo muito maior de que a economia global está se tornando menos neutra e mais abertamente politizada pelas potências que ainda controlam os principais pontos de estrangulamento.
As pessoas que apoiam o projeto de lei vão dizer que o sistema atual falhou, que as sanções foram muito limitadas, que a pressão só funciona quando o alvo não tem rotas de fuga. E há uma certa lógica nisso. Claro que há, mas é exatamente aqui que a estratégia se torna perigosa. A Rússia realmente tem rotas de fuga. E o mesmo vale para seus compradores. Quanto mais agressivamente Washington usa tarifas como punição, mais incentivos cria para os outros, para se proteger, diversificar e se desvincular. Então, do que isso realmente se trata? Trata-se de uma mudança na forma como o poder é exercido. Os Estados Unidos estão testando se seu poder comercial ainda pode ditar o comportamento de estados rivais e parceiros estratégicos ao mesmo tempo. Mas quanto mais o comércio passa a ser tratado em termos de punição, mais outros países começarão a tratar o comércio como uma questão de segurança. E uma vez que isso acontece, toda a atmosfera muda. Você vê mais cautela, mais formação de blocos, mais desconfiança nas regras que antes mantinham o sistema unido. Então, quando você vira aquele carimbo de 500%, não pense só na Rússia. Pense nos países que compram energia russa. Pense nos exportadores que precisam de acesso ao mercado americano. Pense nas empresas presas no meio disso. E pense na questão maior por trás de tudo isso. Se o comércio pode ser transformado em uma arma com tanta facilidade, o que acontece com o resto do mundo quando essa arma continua se espalhando? Essa é a verdadeira história. Não é apenas um projeto de lei de sanções, é um teste de estresse para a própria economia global. O arquiteto pode ter partido, mas a estratégia veio para ficar. Os Estados Unidos vão apostar ainda mais nessa opção nuclear de 500%? Ou a morte dele vai mudar a direção da política comercial americana? Quero saber sua opinião. Essas tarifas secundárias realmente funcionam ou só aproximam ainda mais o sul global? Me conta nos comentários. Obrigada por assistir.